Boa noite a todos. Meu nome é Mayra, eu trabalho no ICMBio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cetáceos aqui. Lembrando que essa palestra, né, esse curso já é um curso que já foi dado umas 3 semanas atrás, e daí, como a gente teve alguns problemas técnicos aqui na palestra, a gente pediu novamente para a palestrante repetir esse curso e daí a gente está chamando todo mundo novamente, tá? Esse curso ele é mais voltado para os nossos condutores de visita aqui de Alcatrazes, mas como o assunto é bem interessante, então a gente resolveu abrir para todo mundo ter essa oportunidade de participar. Depois a gente vai disponibilizar esse curso no nosso canal do YouTube. Então a gente convida todos, né, para curtir o nosso canal e acompanhar, porque a gente está fazendo muita coisa legal lá. Então em breve vai ter bastante conteúdo. Então fiquem ligados no nosso canal, esse Miguel Catrazes, lá no YouTube, tá? E a gente sempre vai fazer essa chamada também nas nossas redes sociais. Então, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá bom? Então, é, vamos parar de enrolar, né, um pouco. Vamos falar um pouco sobre aqui o curso. Então, o curso ele vai ser sobre cetáceos, né? A gente pediu aqui para o pessoal do CMA, que é o Centro de Mamíferos Aquáticos, nos apoiar, né? Ele é um centro do ICMBio, né? Assim como o projeto Tamar, destinado às tartarugas marinhas. E, e daí a gente pediu aqui para a Adriana, né? Nos ajudar com isso. O curso vai ter um enfoque mais nas avistagens oportunísticas, desculpa, que a gente vê assim quando a gente está indo para Alcatraz ou para qualquer visitação aqui na nossa região nesse período, né, que é o período de migração das jubartes. Então a gente tem bastante contato com elas e também vai falar sobre algumas outras espécies que a gente encontra aqui no nosso litoral. Então é isso. Obrigada, Adriana. Então, se você quiser começar. Obrigada, Mayra. Bom dia, boa noite a todos. Já estou até perdida. No dia. Então, novamente, agradecer o pessoal de Alcatraz pela oportunidade de juntar esforços, né, com o Centro Mamíferos Aquáticos. Como a Mayra me apresentou, Adriana Miranda, sou bióloga, fiz mestrado em oceanografia biológica e atualmente sou bolsista do GFMAR, né, do Centro Mamíferos Aquáticos. Hoje eu estou aqui para apresentar o centro mais uma vez, num curso que a gente preparou, principalmente como a Mayra já colocou, né, destinado para os cultores de Alcatraz, né? Então, mais estágios oportunísticas, tudo isso. Então, eu vou começar a compartilhar aqui minha apresentação. Por favor, se tiver algum problema técnico, me chamem aí. E a internet não é tão boa, né? Então, é um problema um pouquinho na internet, mas eu espero que dê tudo certo. Mayra, tá aparecendo a apresentação? Agora tá. Tá sim. Então, tá bom. Então, pessoal, esse curso ele foi, como eu já disse, voltado mais para os condutores de Alcatraz, mas é um prazer muito grande ter a presença de outras pessoas aqui. Eu acho que é uma oportunidade bem legal de vocês prestigiarem, né, esses cursos que o Alcatraz está oferecendo. E aqui eu vou fazer uma apresentação mais focada nas espécies que ocorrem, que têm uma chance maior de serem avistadas no litoral norte de São Paulo. Então, não é um curso de identificação geral de cetáceos, né? Então, é baseado numa publicação do CMA, Centro Mamíferos Aquáticos, mas eu vou focar em algumas espécies, as técnicas de identificação e principalmente as boas práticas, né? Visto que a gente está entrando na temporada de jubarte, o turismo cada vez mais está crescendo, né? Então a intenção do
ICMBio, o Alcatraz e o Centro de Mamíferos Aquáticos, é passar as informações mais corretas e orientações na quais o governo acredita ser as melhores conduções, né? Então, vamos lá. Então, como identificar as espécies de mamíferos aquáticos? O Centro de Mamíferos Aquáticos, a gente começou a desenvolver um guia ilustrado, né? Esse guia, ele tem o grande intuito de facilitar a identificação das espécies, tanto por leigos quanto por cientistas, né? Trazendo uma linguagem simples, mas levando em consideração todas as informações científicas e técnicas, né? Então, ele foi desenvolvido principalmente destinado às unidades de conservação costeiras, marinhas e de águas interiores, porque esse guia a gente também trata de espécies fluviais, né? E também voltados para pescadores, turistas, mergulhadores e tudo isso. Então, dentro do guia, os grupos taxonômicos contemplados são os misticetos, também considerados como baleias verdadeiras, né? Os odontocetos e os sirênios. Mas, nesse caso, hoje, eu não vou falar sobre os sirênios, porque não é o foco, né? Principalmente ali em Alcatrazes, não é uma espécie que ocorre no litoral ali de São Paulo. Então, eu vou dar mais o foco nos cetáceos. Então, a grande diferença entre os misticetos e odontocetos, né, é possuírem os misticetos, que são as baleias verdadeiras, possuírem cerdas bucais, ou conhecidas também como barbatanas, no lugar de dentes, né? Então, onde tem a retenção dos alimentos, né? O animal consegue reter esses alimentos quando ingere junto com água. E os odontocetos já têm essa característica diferente de possuírem dentes. Então, aqui as espécies contempladas no guia, só para vocês terem uma noção. Então, quem tiver mais curiosidade, além das espécies que eu vou falar aqui, então aqui a gente tem todas as famílias que ocorrem no litoral do Brasil, né? Então, aqui a gente colocou o nome popular das espécies. Então, tem todas as famílias. E dentro do guia, a gente tem um manual, que é um manual bem didático para todo mundo entender quais características que são ressaltadas em cada espécie. Então, características específicas na região mais da cabeça, do rosto do animal, se tem nadadeira ou não, quais características da nadadeira, porque isso é muito importante para as espécies. Muitas espécies a gente identifica pela nadadeira dorsal, características específicas da nadadeira caudal, peitoral, hábitos alimentares, tamanho, o peso do animal, as ameaças que mais atingem os animais, porque de uma forma geral, todos os cetáceos sofrem as mesmas ameaças, mas algumas ameaças são mais significativas do que outras, né? Então, para os misticetos, as baleias verdadeiras, tem uma característica a mais que a gente colocou no guia, que são os burrifos, né? Então, nem todas as espécies são fáceis de identificar pelos burrifos, mas algumas espécies a gente consegue. Outra informação legal que tem no guia é a distribuição geográfica. Isso a gente consegue quando a gente está em campo. Avistou uma baleia ou um golfinho. A gente está na dúvida de determinada entre uma espécie e outra. Dá uma olhada na distribuição geográfica. Essa distribuição geográfica não significa que o animal está ali o tempo todo, né? Ele é avistado com frequência, mas sim que ele já teve registro, né? Então, a gente tem também as baleias migratórias, que não estão em todo o período do ano, e tem alguns golfinhos também que não estão sempre ali, são avistados não com tanta frequência. Aí as características morfológicas, né, das baleias. Então, a grande diferença entre a baleia verdadeira e os odontocetos, os golfinhos, são essas pregas ventrais, onde tem uma expansão quando o animal ingere o alimento junto com a água, que depois vai ser eliminado. Então, a localização de cada parte do animal, o orifício respiratório, a nadadeira dorsal, caudal, peitoral, onde se localiza as quilhas, no caso das baleias. E a característica dos odontocetos, né? Então, os golfinhos que possuem dentes. Então, a grande característica ali de possuírem dentes, a localização também da nadadeira dorsal, peitoral e caudal, e a grande diferença entre as baleias e os golfinhos também
possuírem o melão, né? Que é um órgão a mais que o golfinho tem, que os misticetos não possuem. Então, aqui eu vou passar um vídeo onde a Mayra vai transmitir para mim. É um vídeo curtinho, mas que eu gostaria de passar e na outra apresentação não foi possível, né? Por causa do som. Vocês estão vendo? É bem autoexplicativa, sim. Vou dar o play, então. Os cetáceos, que são golfinhos e baleias, são animais de grande mobilidade e altamente sociáveis, mas viver embaixo d'água não é uma tarefa fácil. Como a luz é restrita, principalmente nas regiões mais costeiras, para se comunicar e se orientar no ambiente, eles precisaram contar com algumas adaptações. A água é mais densa que o ar, assim, os sons percorrem o meio líquido cerca de 4 vezes mais rápido. Por isso, os cetáceos produzem sons muito específicos para se comunicar com outros indivíduos, para se movimentar de um local para o outro e para encontrar alimento. Eles podem produzir uma grande variedade de sons, transformando os oceanos em uma orquestra musical. São assovios, cliques, relinchos e gargarejos, para mencionar apenas alguns tipos. As baleias jubarte, por exemplo, desenvolveram um complexo repertório de sons, compondo verdadeiras canções durante o período de acasalamento. Já os cliques de ecolocalização, conhecidos como sons pulsados, são produzidos apenas pelos cetáceos odontocetos, aqueles que possuem dentes, como os golfinhos. Estes são os sons utilizados para o reconhecimento do ambiente e para a localização e identificação de presas. Eles produzem ondas ultrassônicas a partir da região frontal da cabeça. Após atingir um objeto, o som retorna na forma de eco, que é percebido pelo animal e permite formar uma imagem acústica do ambiente. Este sistema é tão eficiente que possibilita aos golfinhos não apenas saber a distância das presas, mas também seu tamanho e sua forma. Essa técnica inspirou o ser humano e revolucionou as forças armadas e navegação, com aparelhos de sonar, e a medicina, com equipamentos de ultrassonografia. As toninhas possuem uma característica acústica muito interessante em relação a outros odontocetos. Elas produzem sons de ecolocalização de frequência muito elevada, que ocupam uma estreita faixa. Acredita-se que essa especialização tenha se desenvolvido ao longo da evolução, como uma forma de evitar que elas fossem localizadas e predadas por orcas. A frequência destes sons está acima da faixa audível pelos predadores. Entretanto, aprender a produzir esses sons leva algum tempo, e os filhotes desenvolvem essa capacidade ao longo do crescimento. Alguns estudos que analisaram a morfologia do crânio das toninhas concluíram que a ecolocalização dos filhotes não é tão eficiente quanto dos adultos. Por isso, os pesquisadores acreditam que os filhotes e jovens possam ser mais suscetíveis à captura acidental em redes de pesca, já que ainda estão desenvolvendo a capacidade de se orientar e localizar objetos. A captura acidental é a principal ameaça para a conservação das toninhas. A acústica pode ser uma importante aliada na diminuição dessas capturas. Pequenos aparelhos fixados nas redes de emalhe, popularmente chamados de pingers, estão sendo testados como repelentes sonoros para afugentar os golfinhos. Entretanto, esse método deve ser usado com cautela, pois pode também afastar esses animais de suas áreas de alimentação, causando outros impactos. Outra ameaça aos cetáceos é a poluição sonora. As atividades humanas, como o tráfico de embarcações, o uso de sonares, as obras e construções submarinas, estão deixando os oceanos cada vez mais barulhentos. Isso pode causar impactos de diferentes níveis, atrapalhar a comunicação, causar forte estresse, afastar os animais de importantes áreas de sobrevivência e prejudicar a saúde de maneira geral. Para os pesquisadores, analisar os sons produzidos por esses mamíferos marinhos é muito importante, pois permite compreender melhor o repertório acústico e o comportamento das espécies, ainda mais para animais de difícil observação na natureza, como é o caso da toninha. O monitoramento acústico passivo é uma das técnicas utilizadas pelo projeto Toninhas. Os sons subaquáticos são registrados através de um hidrofone instalado no ambiente. Isso permite analisar o comportamento dos golfinhos, mesmo em condições climáticas ruins, descobrindo de que forma se distribuem em uma área, como utilizam o espaço, seus hábitos de vida e possíveis impactos causados pela ação humana. O projeto Toninhas, realizado pela Univille, pesquisa há mais de 15 anos a toninha na Baía Babitonga.
e possuem um rico acervo sobre a história de vida desse golfinho, o mais ameaçado da costa brasileira. As informações geradas pelas pesquisas do projeto auxiliam na proposição de estratégias de gestão, contribuindo com a conservação da espécie. Se você quiser saber mais sobre o assunto, confere as referências bibliográficas na descrição do vídeo ou entre em contato conosco nas nossas redes sociais. Voltou a apresentar aqui? Então, tá, ótimo. Então, pessoal, eu quis passar esse vídeo porque eu acho ele muito didático, assim, explica a função da ecolocalização de uma forma geral, a parte da acústica e da importância disso tudo, né? E uma característica específica da toninha, do desenvolvimento do melão de forma mais tardia, né? O que a gente vê, a captura acidental desses animais muito mais alta. Aí aqui, falando um pouco da identificação sexual dos cetáceos, né? Então, a gente vê a fenda genital e o ânus no macho mais afastado do que na fêmea, e a fêmea tem uma característica das fendas mamárias, né? Essa característica de identificação sexual nem sempre é possível ser vista na natureza, né? O animal saindo só para respirar, então a grande parte das espécies não é possível, algumas sim, por tamanho e por características específicas, mas em alguns casos, igual nesse caso na Baía de Sepetiba, um boto cinza encontrado morto, a gente consegue pela foto, não sei se vocês conseguem enxergar, mas dá para ver as fendas mamárias, né? Então, falando um pouco da identificação das espécies por borrifo, nem sempre é a maneira mais indicada de se identificar, né? Poucas espécies a gente consegue realmente identificar e a pessoa tem que ter um olhar bem acurado para isso, né? Então, no caso da baleia azul, que é um animal que é muito grande, né? O maior animal do planeta. Então, assim, o borrifo é muito grande, né? Então, a gente vê pela altura do borrifo. Já a baleia ceia é bem difícil de você chegar a identificar a nível de espécie pelo borrifo. A jubarte também tem um borrifo bem característico, né? Então, essa condensação e coloração. As francas têm também uma característica bem diferente de ter essa forma em V do borrifo, mas nem sempre é possível ver esse borrifo tão nítido. Então, aqui passando um pouco só para ter noção de proporção, não aqui nessas figuras a proporção não está exatamente a real, é só para ter uma noção da diferença, né? Óbvio que a baleia azul é muito maior, mas mais ou menos para ter mais ou menos uma noção. A baleia franca, a baleia jubarte, a baleia de Braide, todas essas espécies estão contempladas no guia, né? Aqui eu coloquei principalmente as que ocorrem no litoral de São Paulo, mas algumas outras vão aparecer aqui só para vocês conhecerem. Então, aqui das outras baleias, baleias bem menores, as baleias minks, a baleia sei, e daí aqui vão ter as bicudas, né, que são muito difíceis de identificar na natureza, né, principalmente só com uma avistagem, né, elas são animais de mais profundidade, então é difícil realmente avistar. As identificações a nível de espécie é muito mais em encalhe, ou uma foto muito bem tirada na natureza. Então, as baleias bicudas nem todas ocorrem em São Paulo, daí aqui a orca, a baleia piloto, a baleia piloto de peitoral curta, peitoral longa, golfinho, cabeça de melão, falsa orca, orca pigmeia. Aqui os outros delfinídeos, então para ter uma noção de tamanho. Eu não vou falar de todos, porque nem todos ocorrem com grande frequência no litoral norte de São Paulo. Aqui tem os golfinhos fluviais, aqui para ter noção do tamanho da toninha, como é o menor cetáceo da América do Sul. E daí aqui falar um pouco das ameaças das espécies, né? Então, o Centro Mamíferos Aquáticos coordena a avaliação das espécies a nível nacional. Então, aqui para colocar um pouco das ameaças que seguem os critérios da IUCN, então a baleia finca está como ameaçada, a baleia franca austral também, a baleia azul é criticamente ameaçada, apesar de a gente não ter tanta informação dela no Brasil, mas também entrou como ameaçada, a baleia criticamente ameaçada, a baleia ceia ameaçada, a cachalote, que é um odontoceto, né, possui dentes,
mas não é considerado um golfinho, e sim um odontoceto. O boto do Araguaia e o boto vermelho também vulnerável. O boto cinza também vulnerável, a toninha criticamente. O boto de Lahiri, que é uma espécie que foi considerada na última avaliação da lista vermelha e também está no guia, que é muito parecido com o golfinho nariz de garrafa, que é um golfinho mais comum de ser avistado. Aqui falando um pouco das espécies que não ocorrem no litoral de São Paulo, né? Então, algumas bicudas que eu mencionei ali, o boto de Lahiri, que também ocorre mais na região sul do país, boto de óculos também não, além das espécies fluviais, né? O tucuxi, que é muito parecido morfologicamente com o boto cinza, os botos da Amazônia, né? Os peixes-bois. As ameaças que esses animais enfrentam todas são muito semelhantes, né? Porto, pesca, exploração de petróleo, indústrias, ocupação urbana desordenada. Já as espécies que ocorrem no litoral de São Paulo, a baleia azul, baleia franca, baleia de Bride, baleia jubarte. Aí dos delfinídeos, o golfinho pintado do Atlântico tem muito, o boto cinza também tem muito, golfinho comum, orca, golfinho nariz de garrafa, golfinho de dentes rugosos, a toninha. Aí, aqui a gente vai entrar um pouco no como identificar, né? Algumas espécies é muito fácil a identificação, né? Claro que quando vocês começarem, quem são os condutores e não tem muita familiaridade na identificação das espécies, mas o boto cinza tem a característica da nadadeira, essa coloração da pele também, o comportamento é fácil de identificar. Então, aqui uma foto do boto cinza na natureza, né? 2 fotos aqui, e aqui a gente está elaborando um protocolo específico para alcatrazes. Na verdade, que até o outro bolsista do centro, o Juan Pablo, que até está presente aqui, está desenvolvendo, mas é mais específico para coletar algumas informações. E nesse protocolo, a gente colocou também algumas imagens didáticas para como fazer essa identificação individual, porque é possível você identificar individualmente o animal pelas características, principalmente da nadadeira dorsal para algumas espécies. Então, para boto cinza, tem características marcantes que vão sendo adquiridas ao longo da vida. Então, você consegue chegar a identificar o indivíduo por essas características, marcas de interação, eles interagem muito entre si e entre outras espécies também. E essa nadadeira dorsal pequena e triangular, que é bem característica da espécie e de fácil identificação. Então, também depois vai ser dado um curso mais específico, que a gente já teve uma introdução com o pessoal de Alcatraz. Para identificar a toninha é um animal difícil de se avistar, porque exige que o mar esteja, a gente fala mar de toninha, que é um mar zero, né, sem vento, sem ondulação, é um animal bem tímido, que não tem comportamentos de saltos e não se exibe muito, evitam embarcações, evitam outras espécies. Então, é um animal que é mais difícil de ser avistado, tem uma coloração críptica, também essa coloração um pouco amarronzada, mas que não é tão difícil de identificar, tem um rosto longo, que é isso que faz também com que seja um animal que está muito ameaçado pela pesca, né? Além da característica do melão, do desenvolvimento dos filhotes juvenis, mas também essa característica do rosto alongado. A baleia jubarte, que é a espécie mais fácil, eu diria, de identificar, um animal que se exibe muito, então sempre fazendo acrobacias e saltando, mostrando muito nadadeira peitoral, caudal. E uma informação legal da baleia jubarte é a captura da imagem de fotos, né, da nadadeira caudal, né, onde tem características únicas que a gente pode chegar a nível de indivíduo, onde tem vários catálogos que essas informações trazem muita base de informação muito importante para a ciência, para saber se aquele indivíduo já apareceu ali, com que frequência que apareceu, algumas características de interação negativa, né? Como a gente viu, tem muitas embarcações, muita pesca, tráfico de navio, então são informações importantes.
No caso das orcas, né, então, diferente das outras espécies, a gente consegue identificar o macho e a fêmea, né, que não é tão fácil e possível identificar sem ver a parte ventral do animal. Então, no macho tem essa nadadeira dorsal arcada, né, e bem alta, diferente da fêmea, que tem essa nadadeira dorsal mais curvada e menor. E também é possível chegar a nível de indivíduo com essas características, né? Eu esqueci de falar que quando eu falei nadadeira caudal da jubarte, é porque para a jubarte é melhor a identificação individual pela nadadeira caudal, mas é possível pela dorsal também, mas é bem mais difícil. Já nas orcas, a gente consegue fazer pela nadadeira dorsal essa identificação individual, e também tem muitos catálogos. Aqui, falando um pouco da baleia de Braide, que tem muito, né, em Ilhabela, Alcatrazes, então também dá para fazer essa identificação pela nadadeira dorsal, então tem essas características, marcas de interação e adquiridas ao longo da vida. E tem essa característica de possuírem 3 quilhas, também é outra forma de você identificar a nível de espécie, não a nível de indivíduo. Já a baleia franca, ela tem essa característica de não possuir a nadadeira dorsal. Então, não é possível, já que não tem, fazer a identificação individual pela nadadeira dorsal. Então, na baleia franca, estudos fazem captura da região da cabeça, né, onde essas calosidades que essa espécie possui, ela possuem algumas dispersões e formas que a gente consegue chegar a nível de espécie, né? Onde tem nomes específicos para cada calosidade e consegue chegar a nível de espécie pelos catálogos. Então, também é uma espécie que não é tão avistada na região de São Paulo, mas avistada em Santa Catarina, então é mais difícil de se ver aí. Então, assim, aqui falando um pouco das curiosidades contempladas no guia, que eu acho que depois é interessante, quem tiver mais interesse, dar uma olhada no guia como um todo, né? Então, a questão do nome boto ou golfinho, muitos falam, mas esse é boto, esse é golfinho. Na verdade, não tem uma diferença taxonômica de boto para golfinho, mas sim é uma terminologia popular que é mais regional. Então, tem regiões como no sul, sudeste do país, onde boto são os animais mais costeiros e mais costeiros e menos oceânicos, já os golfinhos são mais oceânicos. E na região já mais para o norte, nordeste, os botos são os que são 100% fluviais e os golfinhos costeiros oceânicos, né? Então, uma terminologia que é mais popular. Aí a questão que eu já falei lá em cima, sobre as orcas e cachalotes não são baleias verdadeiras, né? Então, porque possuem dentes, apesar de serem animais grandes e o nome popular da orca ser baleia assassina, muitas vezes, então, traz essa confusão popular de saber se é baleia ou golfinho, mas ambos são odontocetos. E daí uma informação muito importante, né, principalmente para o pessoal que está muito na água, né, tá saindo, os condutores, a questão de emalhe das baleias, principalmente na época de temporada de jubarte, né, de jubarte franca, mas no caso do litoral norte, mais de jubarte. Então, a gente vê, né, um crescimento populacional da espécie, né, uma recuperação depois da caça e tudo isso, né, então várias ferramentas governamentais conseguindo fazer essa fase da população conseguir voltar e crescer, né? Só que agora, nesse momento, elas não enfrentam mais a questão da captura intencional, da caça, que era antigamente, mas tem outras ameaças, né? A pesca, a rede fantasma, tráfico de embarcação, colisão com embarcação, principalmente em áreas portuárias, né? Tem esse tráfico intenso. A gente teve um caso em Santos em 2019 da entrada de baleia no porto, que causou, assim, várias polêmicas, né? Porque o que fazer com a baleia? Então, assim, a questão de enredamento das baleias, que é quando, às vezes, uma rede fantasma fica no mar e delas acabam se enredando, o que não fazer, né? Principalmente, a orientação do governo
é principalmente não fazer nada em primeiro momento, né? Não querer pular na água, não querer tentar ser o super-herói e salvar. É uma atividade extremamente perigosa, então é isso que a gente tem que reforçar, e vocês condutores, todo momento que ouvir falar de uma situação, ou condutores e todo mundo que está assistindo, né? Ou alguma situação que vocês vivenciem, né? Então a orientação é nunca tomar a atitude de querer pular na água e tentar desenredar. Então, principalmente, avisar os órgãos competentes e equipe que seja capacitada, ou pelo menos já ter passado por alguma capacitação, né? E para vocês terem noção do perigo que é o emale da baleia e a tentativa de desemalhar a baleia, é que um dos maiores desemalhadores do mundo, né? O cara que treinava todo mundo, ele faleceu alguns anos atrás tentando desemalhar uma baleia, de tão arriscado que é essa atividade, né? Então, o Centro Mamíferos Aquáticos, em parceria com outras instituições, está tentando fazer diversos cursos de capacitação, mas não é fácil essa capacitação. Além da capacitação, exige instrumentos específicos, caros, embarcação. Então, tudo exige um planejamento muito grande antes da ação, né? E principalmente no ato que a baleia é encontrada emalhada, normalmente é o momento que ela está mais estressada e mais agitada. E essa ação deve acontecer no momento que ela esteja um pouco mais calma e cansada. Enfim, tem diversas regrinhas para seguir antes do desemale, e com certeza sempre conservando a vida humana e evitando qualquer tipo de acidente, né? Tanto para o animal quanto para o humano. Então, é tema para uma longa palestra, né? Só quis frisar a importância dessa boa prática, que é não fazer nada e sim avisar os órgãos competentes. Então, o CMA também tem outro produto e que é importante, assim, os condutores também lerem, e a divulgação ampla, né, que é o Manual de Boas Práticas em Interação com Mamíferos Aquáticos, Mamíferos Marinhos, desculpa, a gente não colocou mamíferos aquáticos porque tem algumas peculiaridades para os cetáceos fluviais, né, da Amazônia. Então, são diretrizes e procedimentos a serem adotados durante as atividades, a fim de garantir a segurança das pessoas envolvidas e evitar o quê? O molestamento intencional dos animais. Então, esse manual ele foi elaborado também com uma linguagem simples, uma tradução do que é lei e do que é proposta de regulamentação. Por que proposta de regulamentação? Porque a gente já está por vir uma regulamentação mais específica para algumas coisas de molestamento, né, de interação com esses animais com embarcação, mas que ainda não se tornaram regulamentação de fato. Então, até então, é orientação do governo. Eu acho importante todo mundo ter ciência dessas orientações e seguir ao máximo, né? E divulgar ao máximo para os condutores e para as pessoas que estão começando a fazer um turismo. Eu sei que está tendo um turismo crescente nessas áreas que tem ocorrência de baleias na temporada. Então, o público-alvo é para operadores de turismo, amantes da natureza, vocês condutores, e além de identificar procedimentos mais adequados para realizar atividades que envolvam esses animais, né? É super importante se conhecer para conservar, então não é o desincentivo ao turismo, mas sim de forma mais adequada e garantindo uma segurança para o ser humano e para os animais, né? Que tenha também comportamentos imprevisíveis e tudo isso. Então, falando um pouquinho do manual, né? O que é lei, tem algumas coisas dentro do manual que são leis, a proibição da captura intencional de cetáceo, que tem uma legislação desde 1967. A questão de não tocar, a gente teve uma situação em 2020, eu acho que foi antes da pandemia, uma situação de um golfinho de dentes rugosos no litoral do Rio de Janeiro, onde esse animal se desprendeu do grupo, se perdeu e ficou muito próximo da costa, e as pessoas começaram a interagir com ele, porque é um animal super sociável e tudo isso, só que
É perigoso, porque é um animal que também tem reações selvagens e não é indicada essa interação, né? Tanto que a gente tem um caso de mais de 20 anos atrás da morte de um turista, que também teve o mesmo caso desse do Rio de Janeiro, de desprender do grupo, e o animal, numa atitude de defesa, acabou batendo no abdômen da pessoa e teve uma hemorragia interna. Não era intenção do animal, só que também as pessoas tentaram colocar palito de sorvete no orifício respiratório, então interações negativas, né? Então, por isso, em casos como esse, o CMA sempre tenta se envolver no sentido de orientação, então a gente fez alguns cartazes e orientação para não molestamento, mas infelizmente o animal acabou indo a óbito, mas por outras questões. Há também o fornecimento de alimento, né? Então a gente tem não fornecer alimento, quando tem o turismo de observação, nunca jogar alimento próximo, e tem muitas situações que acabam acontecendo isso quando não são bem orientados. Então, a questão também de perseguição, né, interromper ou tentar alterar o curso de deslocamento. Então, aqui tem uma figura ilustrativa de como os barcos devem se comportar perante ao animal. Então, nunca perseguir, nunca interromper grupos, né, passar pelo meio de grupos. E as outras, tipo, 2 embarcações podem ficar junto e a terceira sempre se afastar e aguardar essas 2 embarcações. E já o que é orientação, mas que no futuro próximo também será legislação, né? Então, a quantidade de embarcações, então nunca mais de 2 embarcações fazendo observação do animal. Então, sempre a terceira embarcação não se aproximar, né? Sempre 2 estarem juntas com um tempo determinado, que eu vou falar aqui para frente. Então, caso a terceira embarcação intencione se aproximar dos animais, é orientado a manter uma distância maior de 300 metros. Então, aqui também a questão de velocidade, né, de 5 nós, aproximadamente 10 km por hora. A distância, isso andando, né, 300 metros de cetáceos, sirênios não importa agora para o momento. E a questão do tempo com esses animais. Também é importante a gente não ficar muito tempo com esses animais, porque tem um certo distúrbio, né, tanto sonoro quanto de estar atrapalhando qualquer atividade que o animal esteja fazendo. Então, o tempo máximo é de 30 minutos. E quando está com filhote, que é um caso mais sensível e que tem toda a questão de amamentação, cuidado com o filhote, 15 minutos. Então, a distância, né, que aqui está específico para 2 espécies, porque a princípio, quando foi feita o primeiro esboço da regulamentação, especificavam essas espécies, mas agora será de uma forma geral para todas. 100 metros, né, dos cetáceos. Aí tem os outros tipos de, não só embarcações grandes, mas como jet skis, lanchas menores, também 100 metros. 300 metros, quer dizer, mais distante. Aí a questão também de canoa, tal, também manter a distância. Então também tem essa questão, principalmente para misticeto, né, que desorienta um pouco quando não tem um barulho de motor e tudo. Então tem até aqueles casos que algumas pessoas já viram em reportagens de as baleias saltarem próximas de canoas, assim, porque realmente não tem um barulho para o animal se orientar. Não era a intenção realmente fazer essa interação negativa. Aí a questão de drones e aeronaves tripuladas também ainda é uma questão que está sendo discutida, porque para muitas espécies não tem um efeito negativo, mas para se resguardar 150 metros, mas que isso vai se alterar em breve, mas que para uma aproximação muito mais próxima requer também licenças específicas que são solicitadas para os centros mamíferos aquáticos, né, que são licenças específicas para pesquisa. Aí a questão de nado aqui não é um incentivo a nado com os animais, mas em mergulhos que as pessoas tenham para manter uma distância de 100 metros, né, caso encontram um animal.
e em mergulhos autônomos 10 metros, no caso de eventualmente encontrar algum animal. Então também a questão aqui de stand-ups e tudo 100 metros também. E aqui eu deixo disponível para vocês, eu não sei se na tela de vocês conseguem colocar o QR Code, né, com a câmera do celular, mas se não, eu vou disponibilizar os links para fazer o download do guia ilustrado completo e do manual também. E eu queria novamente agradecer a todos, o pessoal da Alcatraz por estar organizando esses cursos, eu acho que são super importantes. Claro que é um curso mais introdutório e bem breve, mas que a gente vai elaborar novos cursos. Agradecer ao Centro Mamíferos Aquáticos, esse ano está completando 40 anos, então a gente tem uma logo comemorativa, e a todos presentes, aqueles que estão mais por curiosidade, que gostam dos animais ou que trabalham com os animais, e os condutores também. Agradecer. Obrigada, Adriana. Muito enriquecedor sempre essas palestras, né? Ainda mais agora que a gente está tendo esse contato direto com o tanto de baleias passando aqui no nosso litoral. Queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, algum comentário. Se quiserem, pode ligar a câmera e o microfone e perguntar agora para a Adriana, tá? Aproveitem para tirar suas dúvidas e aproveitar esse momento. Oi, Adriana. Tudo bem? Eu não sei se você falou, principalmente eu tive que me ausentar um pouquinho, uma coisa que outra ali, né? Mas eu não sei se você comentou, quando encontrar algum cetáceo, né, preso em rede, essas coisas, redes fantasma e tal, aqui em São Paulo, a quem a gente deveria comunicar, né? Eu não assim, fico imaginando para quem eu ligo, para quem a gente passa um rádio, né? Esse tipo de Sim, super importante. Super importante. Eu acabei não falando mesmo. Assim, primeiramente, o Centro Mamíferos Aquáticos, mas tem instituições parceiras, que, igual tem o PMP, o Programa de Monitoramento de Praia, que pode passar essa informação para o centro, porque é o centro que vai organizar essa operação, porque isso exige pessoas capacitadas, e no Brasil a gente tem 3 pessoas que são capacitadas e autorizadas a fazer o Dizimale, e essas pessoas precisam da articulação governamental e de pessoas que estejam envolvidas. A APA da Baleia Franca, que tem um instrumento adequado, mas agora o Centro Mamíferos Aquáticos, desde o ano passado, está capacitando outras instituições. Então, teve um treinamento em São Sebastião, onde algumas duplas chegaram a nível de se considerarem uma equipe, mas que eles precisam de renovação da capacitação, porque uma coisa que é importante, eu participei da capacitação, né, como organização, né, e mais a parte em terra, e o que a expectativa de todo mundo, quando for se capacitar, foi assim, vamos sair todo mundo pronto para desmalhar uma baleia. E é algo muito difícil, por mais que tem pessoas que têm a vontade e tenham um preparo físico e tudo, é uma coisa que exige uma equipe muito grande, o equipamento adequado. Então, na época, o Argonauta tinha um equipamento também que eles fizeram por conta, mas que realmente existem características específicas internacionais, né? Porque a gente tem a Comissão Internacional da Baleia, onde tem um protocolo específico para o Dizimale, garantindo uma segurança adequada da equipe, né, que vai fazer o Dizimale. Então, que exige um equipamento, um EPI de segurança da equipe, de capacete, barco de apoio, o tipo de barco específico, as facas que cortam. Então, tudo envolve um planejamento muito grande. Então, assim, eu sei que o grande anseio da grande população é ir lá, né, que vontade, que quer salvar, mas as primeiras horas em que a baleia está emalhada
são as horas mais críticas, é o pior momento para você tentar interagir, né? Isso a gente teve muito certo no curso, até não sei se o Juan Pablo está aí, ele foi uma das pessoas capacitadas e que tem mais conhecimento para dizer isso, mas a recomendação é essa, tem uma previsão de novas capacitações, a intenção do centro é tentar capacitar toda a área, todo o litoral que tem ocorrência de malha de baleia, então Rio de Janeiro, Espírito Santo, tem o pessoal do Espírito Santo aí também, que é super importante, não é só num lugar, né? Tanto que o equipamento está na APA da Baleia Franca, as pessoas estão dispersas que são capacitadas, né? Mas essa é a orientação no momento, mas a gente quer realmente, eu falo, o Centro Mamíferos Aquáticos quer preparar, sabe a importância disso, mas também sabe o perigo de tudo isso. Então, é muito arriscado falar que qualquer pessoa pode fazer esse tipo de atividade. Até questão, né? Até pessoas capacitadas, tudo bem. O problema também é embarcação, né? Equipamento, porque são animais extremamente fortes, né? E eles estão passando, então, por um estresse ali, né? Então, bem complicado. Tem que ter uma embarcação, não só o pessoal capacitado, mas tem que ter todo um arsenal de equipamento aí adequado para que ninguém sofra nenhum tipo de acidente. Legal. Obrigado, Exatamente. Parabéns. Aí. Eu espero que eu tenha respondido. Eu sei que é algo bem polêmico, mas obrigada pela pergunta, acho que é super importante. Obrigado, mesmo. Boa noite, eu queria também fazer uma pergunta. Meu nome é Carlos. Boa noite, Carlos. A minha pergunta é o seguinte, se eu tiver numa embarcação à vela, exemplo, um veleiro, como é melhor fazer a abordagem? Na vela, né, sem o motor ligado, ou com o motor ligado, eu aproximo? Então, na verdade, de baleia, principalmente com o motor ligado, né? Porque... Só um minuto. Carlão, acho melhor desligar seu microfone, tá dando interferência. Aí, depois você liga de novo. Então, a recomendação, que é uma das coisas que foi uma dúvida bem grande, principalmente se eu vou citar de novo o exemplo da entrada da baleia no porto, né? Então, muitas orientações eram desliguem os motores, deixa tudo silencioso, mas isso desorienta a baleia, porque ela não sabe aonde que está a embarcação e pode ser que um salto dela, ela vai acabar atingindo o veleiro ou qualquer outra embarcação. Então, é importante o motor estar ligado ou estar no neutro. Então, sempre deixar nessas opções quando for avistado, porque é um tipo de orientação. Por isso que a gente vê alguns casos de canoas e tal, que as baleias interagem e acabam machucando ou até mesmo, sei lá, levando à morte de alguém, né? Não sei se muito obrigado. Boa noite, Adriana. É Silvia de São Paulo. Karen? Queria fazer Oi, uma Silvia, pergunta. tudo bom? Tudo bom. Desculpa que eu não vou abrir a câmera. Eu represento a Dark Sky Association. Eu queria saber se vocês têm algum tipo de pesquisa ou vocês têm alguma instrução sobre a questão da poluição luminosa nas baleias. Se tem algum impacto ambiental causado pela luz artificial. Olha, assim, pesquisa pelo centro não tem, né? Assim, primeiro esclarecendo, o Centro Mamíferos Aquáticos também faz pesquisa, mas principalmente coordena todos que fazem pesquisa, né? Tem essa coordenação das licenças de pesquisa e tudo isso, e trabalha com as ferramentas para conservação. Eu confesso que eu não tenho muito conhecimento dessa questão de iluminação para cetáceos. Eu sei que tem alguns estudos para tartaruga, até impacto na região de plataformas, que a iluminação é muito grande, e isso faz também que agregue uma grande concentração de fauna em determinados locais, onde faz com que as tartarugas se aproximem mais. Em pesquisa, não sei se era a pergunta. Respondi, Silvia, ou não? Tartaruga eu já fiz a pesquisa, até publiquei, também fiz uma pesquisa sobre a questão do impacto nos insetos, né? Eu até queria fazer o curso ano passado, eu tinha me inscrito no curso de cetáceos, mas acabei não fazendo, que era em outubro.
E eu queria entrar em contato com algumas pessoas, pesquisadores, para tentar escrever essa parte, né? Porque lá fora eu já baixei bastante artigo e eles têm, mas eu precisava de algumas informações e dados locais para conseguir concluir a pesquisa. Eu posso, depois que você pega meu contato, eu posso dar uma pesquisada. Eu realmente não tenho muito conhecimento dessa questão de iluminação, dos efeitos que isso traz, mas eu posso dar uma pesquisada e entrar em contato com você. Me manda o seu contato, eu entro em contato com você, Silvia. Tá ok. Posso botar no chat? Pode. Legal, obrigada. Nada. Oi, gente, boa noite. Eu mandei uma pergunta no chat, mas eu achei que meu microfone não ia funcionar. Eu sou graduanda, na verdade, eu não me formei ainda. E eu queria saber se eu não sei, eu acho que eu sou a única aqui. Eu queria saber se esse curso que você falou, a gente só pode fazer, tipo, depois da graduação, ou se no meio da formação, assim, a gente já consegue... Porque é uma coisa bem específica, né? Então eu fico com essa dúvida. Yasmin, a sua pergunta é sobre o curso de Dizimali? Isso. Não, então, o curso de Dizimali é algo bem complexo, né? Não é algo assim, vou me inscrever porque eu me interesso, eu gosto dessa área. É algo que envolve instituições também que fazem parte de uma rede de encalhe e informação de mamíferos aquáticos, né? Coordenada pelo centro, envolve várias questões, né? Ter uma equipe que esteja atuando de fato em determinada área, que tenha a capacidade de ter os equipamentos, talvez no futuro ter algumas pessoas específicas que estejam, não sei, de forma voluntária, talvez ajudar em terra, é algo que requer muita coisa, assim, sabe? Porque numa atividade como essa, tendo uma chancela e uma, vamos supor, o centro do governo está resguardando ali as pessoas que estão envolvidas, não é tão simples. Então, assim, eu mencionei a questão do curso, mas não é algo que esteja aberto e disponível para qualquer pessoa. Não sei se no futuro pode ser, é algo que, além de tudo, está sendo trabalhada uma legislação por trás disso. Então, a partir disso, daí a gente vai conseguir realmente determinar esses cursos, determinar quem vai poder fazer ou não. Então, tem diversas coisas, é bem complexo isso. Não basta eu ter uma formação, tenho um interesse, é bem complexo, é difícil explicar. Mas não sei se eu te respondi, Yasmin. Responda sim, obrigada. Obrigada a você. Adriana? Mais alguém? Oi, Aqui Eduardo. é o Eduardo, tu me escutas? Escuto. Então, querida, eu gostaria de saber um pouquinho mais de como está a situação das baleias jubarte, se elas estão crescendo, está crescendo a população delas em São Paulo, né, principalmente, que deve ter mais informação. Então, o crescimento das baleias jubartes a gente está vendo nos últimos anos, né? A partir de 2017 começou muito mais avistagem de jubarte na região de São Paulo, mesmo no Paraná, alguns registros, né? Mas ainda continuando tendo uma concentração maior no Espírito Santo, Bahia. Mas sim, se tem pela Comissão Internacional da Baleia, a gente vê que tem um crescimento populacional, só que tem diversas outras questões envolvidas que afetam não só a jubarte, mas todos os cetáceos, porque eles estão expostos a diversas atividades antrópicas, né? Então, um novo desafio também para as baleias que não sofrem mais a caça, pelo menos em determinadas áreas não sofrem tanto com a caça, né? Em alguns locais ainda existe. Mas, então, exige com que ferramentas governamentais tentem proteger de alguma forma, entendeu? Obrigado. Acho que pediu enviar um e-mail, vou colocar aqui. Eu acabei não colocando na apresentação, mas eu estou colocando aqui no chat, se alguém
Daí, Silvia, você fez a pergunta lá das pesquisas, se puder me mandar por e-mail, eu agradeço, para eu não me esquecer. Adriana, posso fazer uma pergunta? Pode, Thiago. Tá. É o seguinte, eu moro aqui na região de São Sebastião, aqui precisamente na Barra do Una, né? Eu tenho jet ski e frequento bastante o Montão de Trigo, a Ilha das Couves, as ilhas mesmo. E há 2 semanas atrás eu fui às ilhas, aqui as ilhas que ficam em frente da praia de Juqueí, e tinha um filhote de baleia morto lá, né? Que eu acho que é a jubarte. E eu vi uma postagem hoje no Instagram que acho que apareceu um filhote morto na praia de Juqueí também, né? Eu queria saber por que está acontecendo isso? Isso sempre acontece? É natural mesmo? Ou está acontecendo algo aí que eu que sou leigo não sei, né? É isso aí. Ótima pergunta, Thiago. Acho que é uma pergunta bem importante, né? E agora a gente tem muito mais informação. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem no litoral, principalmente sudeste e sul do país, né? Também mais pro nordeste também tem, mas não com tanta intensificação igual aqui. O projeto de monitoramento de praia, né? Onde a gente está vendo realmente como é um projeto que é sistematizado e faz esse monitoramento todos os dias, a gente vê o número crescente de encalhes. Mas como nem todas as regiões a gente tem uma informação pretérita, né? Não tem uma informação diária de encalhes, né? Porque isso também varia. Encalhados nem é o total de animais que morrem, né? Porque nem todos chegam a encalhar. Então, assim, as razões dessa aumento, talvez, ou que a gente realmente esteja observando mais e tendo maior conhecimento da morte desses animais, são diversas. E é difícil a gente determinar um fator. Então, tem a questão natural, né, dos animais, a questão de, no caso de encalhe de animal vivo, a desorientação por alguma coisa, por alguma corrente, e tem as causas antrópicas, que a gente está vendo muito mais intensa do que antes. Então, interação negativa com pesca, contaminação dos ambientes de uma forma geral, diversas coisas que a gente não sabia ou não tinha estudo suficiente antes, ou realmente porque a intensificação dessas atividades estão cada vez maior. Então, a gente vê que coisas que não eram registradas antes agora são também pelo esse monitoramento maior, mas também porque são atividades que estão muito mais intensas. Então, a gente tem exploração de petróleo e gás intensamente, que faz com que também tenha uma intensificação dos portos, tráfico de embarcação, a sobrepesca é muito grande. Então, tem diversos fatores, né? Essa questão do filhote também vem muito de encontro que, por serem mamíferos aquáticos, eu não entrei na minha apresentação desde mamíferos aquáticos, cuidado, mas talvez seja um curso legal para dar e esclarecer essas questões de serem animais sentinelas. Eles são animais que cuidam dos seus filhotes, né? Então, se o filhote se perde da mãe, por isso que essas boas práticas são importantes serem seguidas. Se o filhote se perde da mãe, a chance de sobrevivência é mínima. Então, também tem esses fatores, né? Ou a mãe ter morrido, coisas desse tipo. Então, não sei se eu te respondi, não temos uma resposta geral, a gente tem sim uma preocupação que eu acho que a gente está vendo em diversos documentários, reportagens, o quanto a gente mesmo está causando isso, lixo e diversas outras coisas, né? E essa época do ano é a época do ano que elas mais aparecem aqui no litoral norte de São Paulo? Porque as baleias jubartes, assim como as francas, elas são migratórias. Então, elas vêm da Antártica, vão migrando aqui para ter os seus filhotes, cuidar dos seus filhotes. Então, não é uma área para alimentação. Então, do período de maio a novembro, uma intensificação de ocorrência dessas espécies. Então, por isso que a gente vê mais. Porque em outros períodos elas não estão aqui. Então, a gente também está vendo essa migração um pouco mais cedo, talvez também esse crescimento populacional, tem várias questões sendo levantadas. Certo, obrigado.
É que eu vi uma pergunta, obrigada a você, Thiago. Eu vi uma pergunta do Guilherme. Se acabarmos encontrando uma baleia encalhada de voo morto, qual seria a melhor? Guilherme, eu não sei que região que você é, mas independente da onde, é importante ser acionado os projetos de monitoramento de praia, que são condicionantes ambientais da Petrobras, né? Mas é uma condicionante ambiental pelo IBAMA, que tem o 0800 geral. Eu até posso passar aqui o número para vocês. E em áreas que a gente não tem, não sei, alguma área que não tenha o projeto de monitoramento de praias, tentar entrar em contato com instituições que trabalham na área, que tem de forma mais autônoma. Mas aqui na região sul e sudeste, toda a área é coberta pelo PMP, Projeto de Monitoramento de Praia da Bacia de Santos. Eu vou até procurar aqui o telefone, não sei se alguém tem fácil aí. Não sei se eu respondi. Estou procurando aqui o telefone e já vou passar para vocês. Aí, obrigada. Alguém respondeu. Eu tinha em outra apresentação. Obrigada. Ó, tem o 0800 aí. E vai ter alguns específicos por região. Mas eles também o 0800 pode direcionar para a região que você está. Se tiver o projeto de monitoramento de praia. Alguma pergunta? Podem fazer, gente. Rodrigo, tem umas perguntas no chat aqui. A Raíssa está perguntando como é realizado o método de captura para a marcação de cetáceos e também se esse método para pesquisa é necessário esse método para pesquisa em golfinhos. Tá. Então, tem um método de captura, na verdade, eu não sei o que ela está perguntando, se é a questão de marcar o animal, colocar um satelital ou tirar uma amostra de pele para uma genética, ou se é para identificação. Tem a captura para identificação individual que é feita por foto. Em alguns locais na Amazônia, a gente tem a captura intencional do animal para análise de várias coisas, mas que é algo mais específico. E tem essa captura de amostra, né? Que serve tanto para golfinho quanto para baleia, mas para golfinho é algo mais delicado e requer que a pessoa tenha uma licença específica solicitada pelo Centro de Mamíferos Aquáticos e que essa licença esteja válida, né? Então, tem vários requisitos para ter essa licença. Mas depende da pergunta, da pesquisa, depende da área e tudo isso. Não é algo tão simples dessa captura de amostra. Não sei se é isso que era a pergunta. Marcar e acompanhar satelital. Sim. Tem a de monitoramento de cetáceos, né, que também da Bacia de Santos, que também é uma condicionante, onde animais são marcados com transmissores para ter esse acompanhamento do animal, mas também requer uma licença específica e está dentro de uma condicionante. Então, tem estudos específicos que tudo requer uma licença e uma pergunta para chegar em alguma informação importante. E sim, você consegue ter essa informação para capturar e acompanhar. Uma outra forma, no caso de cetáceos costeiros, que tem a marcação individual e que você consegue acompanhar o animal, assim como as jubartes também, mas que também podem serem marcadas com transmissões satelitais. Tem uma outra pergunta aqui, se as pesquisas com cetáceos são mais voltadas para a área de conservação, da Júlia. Sim, a intenção é ser voltada para a conservação, né? Eu acho que a pesquisa, o intuito principal, principalmente para cetáceos, que a gente vê uma grande ameaça e grande perda de indivíduos, né? Tanto por dados de encalhe, tanto por estimativas que a gente vê um decréscimo populacional de determinadas espécies em determinadas regiões. A intenção é essa. Uma coisa que eu indico, quem tiver curiosidade em relação a essas pesquisas e como a pesquisa é focada ou não na conservação, eu acho interessante ler o plano de ação para conservação de
cetáceos marinhos, tem para toninho em específico, onde lá são direcionadas ações específicas para pesquisa, que é voltada para a conservação. Então, ações que subsidiam as próximas ferramentas para conservação e a resposta dessas ferramentas, né? São ferramentas governamentais para realmente tentar conservar ao máximo, né? Então, a gente vê também agora com essa grande exploração de petróleo e gás, na Bacia de Campos, Bacia de Santos, Potiguar, a gente vê que também tem projetos que são voltados para isso, para ter intenção de continuar conservando e entender o que esses impactos podem estar causando para os animais. Então, essa é a principal função do Centro Mamíferos Aquáticos, né? Que é pensar e organizar e coordenar, junto com pesquisadores também, a conservação dos animais. Não sei se eu fui clara. Eu não estou conseguindo ver tudo no chat. Tudo é bom. Posso obter dados sobre espécies e frequência de encalhe de animais. Ah, tá. Então, essa dúvida a gente tem o CIMAN, que é esse banco de dados governamental, que tem os dados disponíveis, e tem o SIMBA, que é os dados da Petrobras, que é disponível também publicamente, depois de determinado período, para encalhes. Da questão do CIMAN, nem tudo é público, mas tem dados de encalhes. E daí, dentro do site do ICMBio-CMA, a gente... Cortou, Dri. Eu vou pegar o site do ICMBio-CMA para passar, que ele tem informações também de locais para achar registro de encalhes. Tem uma outra pergunta, não sei se você viu, aqui da Raíssa novamente, se tem algum outro método de captura, de marcação, para que não cause muito estresse. Sim, o de captura é de foto, né? Foto-identificação dos animais, que é captura e recaptura, onde pelas essas características que eu passei na apresentação, de características específicas da nadadeira dorsal, em algumas espécies como a jubarte, a nadadeira caudal, e na franca, a cabeça, né, a região ali da cabeça, você consegue chegar a nível de indivíduo e tendo um monitoramento contínuo e registros ao longo dos anos, você consegue identificar individualmente, entender até movimentação, uso da área, diversas informações, e, ao meu ver, é uma das técnicas mais robustas e muito utilizadas. Inclusive, em comissão internacional, são os dados mais apresentados. Também agora tem o drone, né, que é capaz também de identificar diversas espécies, então, foto de uma maneira geral. É que o drone ainda tem um pouco de limitação pelo fato de algumas espécies ser a nadadeira dorsal, a identificação individual, e que com isso, né, você fazer isso. Então, tem toda uma técnica de como enquadrar a foto, de como é uma foto boa ou ruim. Tem softwares, né, que conseguem identificar, já você colocando a foto, ele já consegue saber se é um indivíduo ou outro, já pelo banco de dados que ele tem. Então, tem o Darwin, que é mais específico para o golfinho nariz de garrafa, mas que também já foi adaptado para diversas espécies, e é isso. Muito legal. Alguém mais? Alguma pergunta, gente? Eu não sei se eu perdi alguma pergunta, gente, me desculpa. Deixa eu ver aqui. A conservação, se acabar. Eu acho que eu respondi, né? Não sei, deixa eu ver aqui. Aí aqui falou da capacitação, eu já respondi também. Eu não sei se eu já vou passar aqui o link do guia, não sei se todo mundo conseguiu captar o QR Code, passar o link do guia. Esse que eu passo aqui no chat é o link do guia, e vou passar do manual também. Passei o link do site do ICMBio-CMA. O CMA também tem Instagram, Facebook, com algumas informações e publicações diversas.
Mais alguma pergunta? Estou à disposição. Tem mais uma aqui. O uso do drone próximo aos cetáceos provoca algum tipo de distúrbio a esses animais? Existe algum estudo a respeito? Do Rafael Teixeira. Então, sim, legal essa pergunta, acho super importante. Como eu te falei, naquele dado naquela informação que a gente tem dentro do manual, essas informações do manual, elas foram escritas, assim, a minuta de portaria foi escrita há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás a gente não sabia o efeito real dos drones, né? Como isso poderia afetar os animais. Tem estudos que mostram algum tipo de alteração em determinadas espécies, mas a grande maioria não. E tem diferentes alturas que não identificam nenhuma interação negativa e outras alguma, mas na grande maioria não. Mas para tipo 30 metros, menos do que isso, exige, principalmente se for espécies ameaçadas, que a grande maioria espécies ameaçadas ou em unidade de conservação, ter uma licença específica. Além disso, é importante a gente saber que, beleza, a grande maioria não causa um efeito danoso para o animal, mas imagina 20 drones em cima de um animal. Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir e por isso que é importante para pesquisas, assim, ter também o discernimento de não é todo mundo colocar o drone, sabe? Tem momentos e momentos e também, por mais que aparentemente não cause nenhum efeito, é importante ter um objetivo real e delineado para a utilização do drone. Aqui pediu para repetir o primeiro banco de dados, o CIMAN. Tem, dentro do site do CMA, tem falando um pouco do CIMAN. Calma aí, agora aqui está falando outra coisa. A instalação aerogeradoras para energia eólica no oceano causaria que tipo de... Na fauna geral, a gente tem relatos de diversos, né? Mortalidade de aves, toda a construção que, aparentemente, há anos atrás, a gente acreditava ser uma energia 100% limpa, mas também se viu que muitas usinas eólicas foram instaladas em locais que nem tem ventos sem realmente ser necessário ter eficácia eólica, né? É isso, né? Energia eólica. E então, assim, tanto que tem construções, porque tem o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental que é feito antes da instalação ou começo dessa operação eólica. Então, dentro desses estudos, requer que especialistas em diversos grupos taxonômicos estejam envolvidos para entender o impacto que pode causar. Então, qualquer construção, qualquer infraestrutura que é criada pode sim causar um impacto grande, né? Às vezes não direto, mas indireto aos animais. Então, depende do foco. Então, até instalações costeiras, exato. Tipo, aqui falam as aves fazem suas migrações ao longo da costa, não recomendaria. Então, toda uma questão de estudar a área, entender a importância daquela área para determinadas espécies, para saber se é possível ou não ser instalada uma usina eólica, né? Então, tem diversos estudos e licenças operacionais para acontecer antes, durante e depois. Para todos os empreendimentos grandes, né? Tanto extensão portuária, todas essas questões. Alguma outra questão? Vi que aqui no Rio Grande do Norte liberaram a construção no oceano. Eu teria que ver como é que foi feito todo esse estudo ambiental anterior, como que são as licenças aí. Infelizmente, a gente tem, né, exploração de todos os recursos possíveis, muitas vezes desordenados, e cada caso é um caso, né? E a gente usufrui desses empreendimentos, né, direto ou indiretamente. O Eduardo quer falar?
Sim, Pode falar. eu tô curioso porque teve uma vez que eu não sei onde é que eu vi, um documentário sobre os golfinhos de Laguna, que Legal. ajudam os pescadores. A Laguna é uma cidade aqui ao sul de Florianópolis, da capital, né? Para o pessoal saber. E interação muito legal entre os pescadores e os golfinhos lá, né? Eu queria saber como é que estão andando as pesquisas da comunicação sonora entre eles, como é que eles comunicam, especialmente esse, né, que deve ser o Sotalha, né? Ou Torciúps. Não, é o boto de Larrilli. Não, não é, é o boto de Larrilli. Tá. Então, legal que você levantou essa questão, até não coloquei ali na apresentação de curiosidades, por se tratar de uma espécie que não ocorre no litoral norte de São Paulo, né? Até peço desculpas, depois a gente pode até marcar uma apresentação e uma apresentação e um curso mais para identificação de espécie de uma forma geral e a gente falar um pouco de cada espécie. Então, desde 2018 foi considerado como espécie, é uma espécie muito próxima do golfinho nariz de garrafa, tanto que é o mesmo gênero, é Turceps gefireus, e essa interação é uma interação positiva, até depois quando vocês puderem dar uma olhada no guia, tem lá nas curiosidades, né, dessa interação positiva com a pesca, que nem sempre, isso, boto da tainha, é conhecido popularmente também, a gente colocou no guia o nome popular boto de Larrilli, porque a gente tentou dar preferência para os nomes populares que são mais utilizados em artigos científicos, mas nome popular não define a espécie, né, mas é boto da tainha também, porque ele faz a protocooperação com o pescador. Então, é muito legal. Eles fazem um sonar específico a hora que está vindo o peixe, faz um cerco no peixe e com a pesca da tarrafa, que é essa pesca específica, auxilia o pescador na pesca e, ao mesmo tempo, ele não deixa de pescar e não tem uma interação negativa, não tem captura acidental, não tem nenhum impacto negativo. O que a gente vê é que Tramandaí, se eu não me engano, algumas regiões a gente tem esse tipo de pesca historicamente. O que isso quer dizer? Que a gente está tendo uma perda populacional muito grande dessa espécie. Hoje a gente não vê mais registro dessa interação, que é ruim. Então quer dizer que os animais não estão mais ali. Aí a pergunta que você falou da acústica, sim, estão sendo feitos diversas pesquisas na parte acústica, né? Inclusive em Laguna, onde o CMA tem acesso a algumas pesquisas, mas tem um ex-bolsista, colaborador do CMA, que tem um projeto bem grande dessa espécie, chama Projeto Gefireus, depois vocês podem dar uma pesquisada, e que nesse projeto tem também, dentro do escopo do projeto, a pesquisa acústica, que tem uma acústica mais específica e característica da espécie, né, e desse comportamento também. Então, assim, super legal essa pergunta e tem essa curiosidade e informação da espécie no guia e também vocês podem dar uma olhada nesse site que eu passei do CMA, tem também as ferramentas de conservação, onde a gente tem o sumário executivo do plano de ação para cetáceos marinhos e todas as ações prioritárias. E lá fala do boto de Larrilli, que é uma espécie ameaçada e contemplada na ferramenta. Não sei se eu respondi, Eduardo. Teve um colega nosso que colaborou, disse que em Torres e Tramandaí, que já é Rio Grande do Sul, isso, é a mesma espécie isso, lá também? é histórico. É a mesma espécie. Ela corre legal, no obrigado. sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a mesma espécie. Rio Grande do Sul, ali no Cassino, tem muito. Assim, muito não, porque é uma espécie que já foi estimada com uma pequena população, então mal foi considerada como espécie para o governo brasileiro e tem uma população muito pequena, uma área muito restrita e diversas preocupações, tanto que está sendo incorporada na Comissão Internacional da Baleia discussões sobre essa espécie. Então, talvez um plano internacional para essa espécie. Depois a gente pode até fazer um curso sobre algumas coisas para ficar mais fácil de entender sobre o que é comissão, o que são esses planos, ferramentas para conservação. Acho que é importante para todos entenderem, né? E como que as espécies são abrangidas para a conservação, né, nessas ferramentas. Valeu, obrigado. Obrigada a você, Eduardo. Rodrigo, tem uma pergunta aqui do pessoal do Educamar.
Realizamos o monitoramento de praias no sul de Santa Catarina, licenciados pelo CMA. Nossa região existia uma lacuna e a condicionante da Petrobras não chegar na região. O número de encalhes de cetáceo é bem expressivo na região que realizamos a pesquisa e monitoramento. Tivemos a ocorrência de 2 jubartes emalhadas em rede só este mês em Santa Catarina. Como são as ocorrências desses incidentes em outras regiões do Brasil? Então, agora que a gente está começando a voltar a ver, porque a temporada começou, né? Então, eu acho que teve 2 registros já no litoral de São Paulo, de emale, que eu tive acesso, mas legal que vocês estão fazendo monitoramento de praia, que é isso especificamente, que algumas áreas não é contemplada pelo projeto de monitoramento de praia, e sendo, eu acho que vocês fazem parte da REMAB, né, da REMASUL, quer dizer, então é super importante isso, e aportar, né, eu acho que, já chegando nesse tema, aportar todas essas informações no CIMAN, que é o sistema que o governo consegue utilizar essas informações para incorporar nas ferramentas de conservação. Mais alguém? Tem bastante pergunta boa. O pessoal está inspirado hoje. Tá, gostei. Deixa eu colocar. É sistema de informações de mamíferos aquáticos. Mais alguém, gente? Eu não sei se vocês conseguiram ver todos os links que eu coloquei no chat aí. Que deu para vocês se registrarem. Se alguém perdeu algum link, quiser informação. Bom, acho que é isso. Obrigada, Úrsula, por você passou o site. A minha internet está muito lenta, eu consegui tentando pegar os links. Bom, gente, é isso. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecemos de novo a paciência e a colaboração da Adriana, né, em nome do CMA aí. Nós do CMBio ficamos muito felizes aí com o pessoal, tá aqui até o fim. Muito obrigado. Por favor, sigam a gente nas nossas redes sociais, no nosso YouTube também, a gente vai ter bastante coisa nova, estamos fazendo bastante coisa. Esse ano o Refúgio de Alcatrazes completa 5 anos, então vai ter uma programação especial de comemoração. Fiquem ligados, né? E muito obrigada, Adriana. Vamos esperar os próximos cursos. Eu que agradeço, assim, obrigada por todos pela participação, acho que foi bem legal essas perguntas, assim, desculpa a apresentação ter sido um pouco mais crua, porque o foco principal era os condutores e as espécies que têm mais chance de serem avistadas no litoral norte de São Paulo, e principalmente focar um pouco nas orientações, mas agradeço a todos, realmente, pela paciência e pela equipe de Alcatraz, aí, por todos os nossos impasses da tecnologia, mas deu tudo certo. E é isso, gente. Qualquer dúvida, eu deixei meu e-mail aí e podem entrar em contato, podem pedir as coisas por e-mail mesmo e a gente vai se falando. Eu agradeço muito mesmo. Numa terça-noite, ficar até essa hora e gostei das perguntas. Muito bom. Respondendo aqui a Júlia, a gente não pensou fazer certificado, Júlia. Esse curso, como a gente já falou, é um curso voltado para os condutores de Alcatrazes, né, que é um curso que ele vai abranger mais palestrantes com esse tema, e a gente resolveu abrir para várias pessoas por esse tema ser legal e ser interessante. Então, a gente não pensou em certificado agora no momento.
Talvez eu acho que uma ideia, que foi até uma coisa que a gente conversou antes, uma ideia no futuro, talvez, se for possível, fazer um curso com inscrição. Sim. Aí a partir dessa inscrição a gente consegue organizar os certificados, né? É que esse curso, como a Mayra já colocou, é uma reprise do que a gente fez e que, como nem os condutores conseguiram acompanhar o curso desde o início, então eles já começaram a acompanhar já no meio da apresentação, né? Então, para não ficarem defasados e conseguirem ter oportunidade de perguntar e tudo isso, então a gente resolveu fazer novamente para disponibilizar no YouTube. Mas eu agradeço mesmo assim todos que, mesmo não tendo certificado, eu achei legal a participação de todos, fiquei muito feliz mesmo. Não esperava tanta gente e foi ótimo. E obrigada novamente aí, pessoal. Vocês foram demais e vai ter muitos cursos bons e estou aí à disposição. Isso, muito obrigada, gente. Então, obrigada, boa noite. Boa noite. Vocês querem tirar uma foto, quem tiver aí? Não sei se alguém quer. Você quer capturar aí, Mayra? Pode tirar. Eu nunca fiz isso. Quem quiser abrir a câmera, eu não sei se eu vou conseguir captar muita gente. Quem quiser abrir a câmera. Ah, Jana! Feliz. Ó, o Nauter, super feliz. Várias pessoas que eu conheço. E quem eu não conheço também estou feliz por estar aqui. Rua Pablo. Sempre acompanhando. Obrigada. Valeu demais. Nauter, sempre presente. Quem quiser abrir a câmera, eu tento tirar um print aqui. Ah, que legal, a Isa tá junto. Beijo para vocês. Deixa eu fazer um print aqui. Alguém mais quer abrir a câmera, gente? Vamos lá. Calma aí, deixa eu tirar outra. Manda aí pra gente depois. Vai, todo mundo que quiser abrir a câmera, fala aí que aparece. Valeu, Adriana. Tava ótimo, muito excelente. Muito obrigada, viu? Desculpa se eu não consegui responder todas as perguntas em detalhe. No futuro, o Juan vai dar um curso, daí ele tem mais conhecimento. Nicole, deixa eu tirar outra foto, porque a Nicole é super parceira aqui. Estamos juntas numa boa. E, gente, lembrando que são os condutores que não colocaram a palavra presente lá, coloquem no chat para a gente poder contabilizar a presença de vocês, tá? Valeu, pessoal. Muito obrigada, gente. Ainda não consegui, Mayra, não consegui colocar no chat. Coloca meu nome, por favor. Obrigada, beijão. Obrigada, pessoal. Consegui lembrar. Pra mim. Vou tirar uma outra, porque todo mundo está aparecendo agora. Obrigada. Obrigada a todo mundo, pessoal. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, gente.